Nós vimos como determinar a variação de entropia para um processo onde ocorre transformações químicas. Porém, uma das limitações é que os nossos valores tabelados, a maioria deles se encontra a temperatura de 25 graus Celsius. No entanto, muitas e muitas reações de interesse tecnológico acontecem em temperaturas ou maiores ou menores que 298 Kelvin. Como fazemos então para encontrar a entropia de uma reação química diferente da temperatura que aquela que nós temos valores tabelados? Vamos partir do princípio sempre que a entropia ela é uma função de estado. E como função de estado, depende apenas dos estados iniciais e final, de maneira que para uma reação química, onde os meus reagentes constituem o meu estado inicial e os produtos constituem o meu estado final. Derivando essa equação relativamente à temperatura e mantendo a pressão constante, nós temos que a entropia em relação à temperatura se dá pela relação entre a capacidade calorífica dos produtos e a capacidade calorífica dos reagentes, dividido pela temperatura em questão. Escrevendo essa equação de forma diferencial e integrando entre a temperatura de referência, que é que nós temos nas tabelas, e qualquer temperatura T, a que nós desejamos determinar, nós chegamos a esta equação que é aplicável a qualquer reação química na medida em que nenhum dos reagentes ou produtos sofre uma mudança de estado de agregação neste intervalo de temperatura de T0 a T. Reescrevendo essa equação e separando que nós queremos determinar, fica que a entalpia numa temperatura qualquer para uma reação se dá de um valor de referência mais a contribuição das capacidades caloríficas de cada um dos componentes da minha mistura reacional. Essa equação, aparentemente, ela parece confusa, mas ela traz consigo o delta Cp, significa a somatória de cada um das capacidades caloríficas dos componentes presentes. E se no intervalo de temperatura entre T referencial e a temperatura desejada não houver grandes variações, ou seja, nós podemos considerar Cp como sendo constante, nós podemos tirar da equação e tratar como uma constante. Mas como nós poderíamos usar esta equação? Vamos utilizar desse exemplo aqui. Qual é a variação de entropia para a reação de formação de água líquida a 99 graus Celsius e pressão padrão, considerando as capacidades caloríficas constantes e comportamento de gás ideal? A representação da equação química, ela se dá com os reagentes sendo hidrogênio e oxigênio no seu estado gasoso, produzindo água no seu estado líquido. A pergunta é: qual é a entropia deste processo a 99 graus Celsius? Lembremos que as tabelas presentes nos apêndices trazem os valores tabelados em temperatura normalmente a 298 graus Celsius. O que precisamos fazer aqui é buscar uma forma, uma estratégia de determinar o valor de entropia para a temperatura de 99, a pressão padrão de um bar. A estratégia é bastante similar àquela que nós utilizamos para a determinação de entropia numa temperatura diferente da temperatura do zero absoluto, partindo do princípio do enunciado da terceira lei da termodinâmica. Neste caso, nós já temos os valores a 298, basta apenas determinar uma temperatura diferente desta temperatura referencial. Nós podemos fazer isso com uma estratégia dividindo em várias etapas, porque nós temos que a entropia ela é uma função de estados. Eu posso dividir em quantas etapas necessárias para encontrar o meu estado final. Neste caso, eu vou dividir apenas em 3 etapas, sendo que a entropia final será a somatória das 3 etapas entre o estado inicial e o estado final. A representação de uma coordenada de reação, neste caso, seria
o meu estado inicial composto de hidrogênio e oxigênio a temperatura de 332 Kelvin em 1 bar. Eu resfrio o meu sistema, mantendo a pressão constante de 1 bar até a temperatura de referência que eu tenho, que é 298 Kelvin. Faço ou procedo a reação a temperatura de 98 Kelvin, produzindo água, o qual ela é em seguida aquecida até a temperatura de 372 Kelvin, mantendo sempre em cada etapa a pressão constante. Note as 3 etapas aqui. Sabendo então a determinação de cada uma das etapas e somando, nós teremos a entropia do processo numa temperatura diferente daquela referencial. Então vamos lá. Nós sabemos na etapa 1, temos os reagentes a 362 e resfriamos até a uma temperatura conhecida, referencial. Então buscamos os valores tabelados de capacidade calorífica dos componentes presentes nesta etapa, oxigênio e hidrogênio apenas, a partir da variação de entropia, onde temos apenas a variação de temperatura. Para cada um dos componentes, escrevemos a seguinte equação, considerando o componente hidrogênio mais o componente oxigênio, substituindo os valores presentes que nós buscamos as tabelas de referência, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, que é muito importante. Apertando a calculadora, chegamos a um valor de menos 19,3 Joule por Kelvin. Note que diminuir a temperatura do meu sistema, ou resfriar o meu sistema, causa uma diminuição na entropia do meu sistema. Veja que não houve, em momento algum, modificação da composição dele. Vamos para a etapa 2, onde haverá justamente essa variação de composição, onde eu tenho meus reagentes reagindo, produzindo água a temperatura de 298 Kelvin e 1 bar. Sabemos que a entropia da reação se dá pela variação das entropias dos produtos menos dos reagentes. Nas condições padrão, note no 298 Kelvin e 1 bar, basta buscarmos os valores tabelados para o hidrogênio, o oxigênio e a água, substituindo e considerando cada um dos coeficientes estequiométricos, nós temos que o valor final é de menos 326,7 Joule por Kelvin para a etapa 2, a etapa onde ocorre o processo de mudança de composição química. Nos resta a terceira etapa, onde nós vamos levar e aquecer a água à temperatura de interesse de 99 graus Celsius ou 372 Kelvin. Nessa etapa não há nenhuma reação química, é apenas variação de temperatura. O tratamento é similar à etapa 1, onde devemos levar em consideração os componentes, a capacidade calorífica dos componentes dos meus produtos, nesse caso é apenas água. O valor tabelado da capacidade calorífica da água é 75,3. Substituindo na equação, levando em consideração o coeficiente estequiométrico, resulta-se numa variação de entropia para a etapa 3 de 33,4 Joule por Kelvin positivo. Note que aqui o valor positivo traz consigo a elevação da temperatura da água. Lembre-se que elevar a temperatura aumenta a entropia do meu sistema. Somando os 3 processos que nós determinamos até então, nós chegamos a um valor de menos 312,6 Joule por Kelvin. Note que esta reação, embora seja extremamente exotérmica, é uma reação onde formar água a partir da combustão de hidrogênio libera uma quantidade enorme de energia. Ela ocasiona uma variação de entropia do sistema negativo.
Esse resultado, em princípio, pode parecer contraintuitivo, porém, note que nós saímos de um estado gás, onde nós temos 3 mols de gás e produzimos apenas água no estado de agregação diferente. Maiores detalhes sobre o indicador a respeito de espontaneidade será dado nas aulas seguintes, quando nós abordarmos a energia livre de Gibbs.